Sim, Jesus. Ansiamos por Ti nessa manhã, Senhor. Anelamos pela Tua presença, Senhor. Te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a majestade que lhes são devidas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Levamos os nossos pensamentos cativos a Ti nessa hora, Senhor. Tudo aquilo que tenta nos roubar desse momento de adoração, de entrega na Tua presença, lançamos por terra, Senhor, aos pés da cruz. Nos conduz nesse tempo, nos conduz nesse momento a Tua palavra, a revelação do Teu caráter inabalável, de quem Tu és, da Tua grandeza, do Teu poder, Senhor. Criador dos céus e da terra, Rei do universo Tu és, Jesus. Nos rendemos nessa manhã, nos humilhamos, nos prostramos em adoração, Senhor. Recebe a glória, Senhor, e o louvor que lhes são devidos, desde os séculos dos séculos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, para quem não disse bom dia, pode se sentar. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Nós estamos numa série chamada Deus da Bíblia. Falamos sobre a imutabilidade de Deus, sobre a onipresença de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a onipotência. Amém? Então, você que chegou agora e não pôde receber as boas-vindas do telão ali do nosso Refúgio News, seja muito bem-vindo você que nos visita. Essa casa aqui serve para adorar o nosso Senhor Jesus. E é bom poder estar com você aqui. Então vamos lá. Eu queria convidar você se você trouxe a tua Bíblia, a abrir lá em Apocalipse, capítulo 4. Versículo 8. Esse texto nós vamos ler juntos. E conforme se for achando, por gentileza, fique de pé novamente, para que a gente possa ler esse juntos, em reverência e honra à palavra de Deus. Diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, a parte B só do versículo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Pode se assentar. Os outros textos vão estar no telão, se você quiser, fique à vontade para anotar e conferir depois em casa também. Então, esse Deus onipotente, o que significa a palavra onipotência? É ter todo o poder, é ser todo-poderoso. Como nós lemos ali nesse texto de Apocalipse, fala o Todo-Poderoso. Essa palavra é El Shaddai, é um dos nomes do Senhor. Ele é aquele que é todo-poderoso. É aquele que detém todo o poder. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 8, fala também: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Salmo 91, versículo 1 diz também essa mesma palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Onipotente, Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. No livro de João, no capítulo 4, o versículo 24, a parte A do versículo diz que Deus é Espírito. Ou seja, Deus é Espírito, Ele não é composto de matéria, como nós, que fomos formados do pó da terra. Ou como dessa cadeira que você está sentado e é feita de plástico, de metal. Deus é Espírito, Ele é imaterial, invisível e indestrutível. Ele age conforme a sua santa vontade. Deus é capaz de fazer tudo aquilo que é compatível com o seu caráter.
Como assim? Nós aprendemos em João 14,6 que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós entendemos também que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, todos têm esses atributos. Todos são onipotentes. Então, lá em Tito, capítulo 1, versículo 2 diz assim: escrevo na esperança da vida eterna, de que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, como Deus é a verdade, Ele é a essência da verdade. Nele não pode haver mentira nenhuma, é impossível que Ele minta. Deus é poderoso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é fiel, nele não existe infidelidade alguma. Nós somos infiéis. Nós muitas vezes dizemos que vamos fazer uma coisa e fazemos outra. Mas Deus não mente e Deus não pode ser infiel. Ele é fiel o tempo todo, de geração a geração, de eternidade a eternidade. Ele é fiel. E Ele é bom, como a Regi leu aqui no começo. E o seu amor dura para sempre. Para nós entendermos um pouco mais desse Deus Todo-Poderoso, Ele vai muito além do que a nossa mente é capaz de imaginar e pensar, dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio, daquilo que se tem conhecimento. Deus, Ele transcende, Ele vai além da capacidade que nós temos de conceber o que Ele é. A pastora Sheila falou isso na semana passada, falando sobre a onipresença de Deus. Nós não podemos definir a Deus. É impossível para um ser humano, para a criação, definir o seu Criador. Mas nós podemos descrever Ele parcialmente, através daquilo que Ele nos deixou pela palavra de Deus. São fragmentos. É como Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 13. Né? Hoje nós contemplamos que como num espelho. Hoje em dia os espelhos são muito limpos, transparentes. Nós conseguimos ter uma imagem perfeita, mas naquela época era mais borrado. Né? E Corinto era uma cidade que fabricava espelhos. Então Paulo estava usando essa analogia. E da mesma forma nós, como naquela época eles olhavam e viam um reflexo meio que não perfeito, nós também não podemos definir a Deus. Mas pela sua palavra nós podemos ter sinais e fragmentos daquilo que Ele é. Através da sua palavra e através daquilo que o Espírito Santo testifica no nosso coração, no meu e no teu coração. Amém? Vocês estão entendendo? Deus, Ele é o Criador do universo. Eu trouxe uma imagem, eu gostei muito de um devocional que o Marcos fez há algum tempo atrás. E é a imagem mais ampla do universo que se tem conhecimento. Está aí no telão para você olhar. Só para você ter uma ideia, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, talvez se encostar um pouquinho as portas ali. Tem como só dar uma baixadinha ali. Aqui, do lado direito, tem uma bolinha vermelha ali embaixo, vocês estão vendo? Aquela bolinha vermelha lá, ó, bem na ponta. Aquilo ali é a nossa galáxia. Eu nem estou falando de sistema solar, gente. Naquela localização é a nossa galáxia. Deus, Ele criou o universo. E aí você fica pensando que para você viajar de uma extremidade até a outra desse universo, nós precisaríamos de 500 milhões de anos viajando na velocidade da luz. Se existisse alguma espaçonave ou algo que nós pudéssemos entrar dentro,
Na verdade, antes de nós termos arrancado, praticamente a gente já ia estar morto, né? Porque a gente vive 100, 120 anos, então viajar 500 milhões de anos na velocidade da luz para atravessar o universo é algo inconcebível. Nem nos maiores filmes de ficção científica. Se nós tivéssemos a nave espacial do Star Wars, né? Nós não conseguiríamos fazer essa viagem. É uma ficção. O nosso Deus, Ele é o Criador do universo. Ele é o Deus que criou esse universo e criou você. A imagem e semelhança dEle. Se você olhar aí para a pessoa do seu lado, não dá para acreditar na beleza da criação de Deus, amém? Nós podemos dividir a onipotência de Deus em duas partes. A onipotência moral, que quer dizer o quê? Qual que é a onipotência moral de Deus? Ele é tão poderoso que ele não pode praticar o mal. Ou sequer ser tentado. Isso está lá, tem base bíblica em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado. Deus não pode praticar o mal. E sabe mais do que? Deus, Ele nunca vacila diante de um dever. Algo que precisa ser feito, que Ele precisa fazer, que Ele faz. Ele nunca vacila. Ele não tem dúvida. Não tem sombra de variação naquilo que Deus precisa executar. Ele simplesmente faz. Diferente de mim. Essa semana aqui, tive dor de barriga e tantas outras coisas. Tempo de estudo para poder estar aqui diante de você hoje trazendo essa mensagem, essa palavra. Às vezes a gente fica na dúvida. Às vezes a gente vacila, a gente fala, será, Senhor? Porque em nós existe mal, em nós não existe a perfeição, mas Deus é perfeito. Pelo poder do Espírito Santo, a gente está aqui, de domingo a domingo, trazendo uma mensagem, trazendo alimento através da palavra. Não somos nós que produzimos o alimento, mas é a própria palavra de Deus que nos alimenta, amém? Jesus é o nosso pão. Então, Deus, Ele jamais vacila diante daquilo que Ele precisa fazer. Ele tem o poder de não praticar nenhum mal. Deus, Ele tem o poder de fazer isso, de não praticar nenhum mal e praticar todo o bem que Ele deseja. Tudo aquilo que Ele quiser fazer de bom, que está de acordo com o seu caráter, que é a bondade e a verdade, Ele faz. Tem uma frase de um teólogo, Langston, que eu achei muito legal, eu queria compartilhar aqui com vocês, que diz assim, para nós entendermos sobre o que é o caráter de Deus, a forma como Deus é perfeito. Praticar o mal é ser fraco. É carência de poder moral. Deus não tem carência de poder moral. Nós praticamos o mal porque nós temos fraquezas, porque nós somos fracos. Mas isso para Deus é impossível, porque nele não existe fraqueza alguma. Ele é todo poderoso. Então quando nós pecamos, quando nós erramos, é porque em nós, o nosso caráter, a nossa moral é ruim. É porque nós somos fracos. Essa que é a verdade. Mas Deus é todo poderoso. Nele não há fraqueza alguma. A segunda parte da onipotência fala sobre a onipotência física de Deus. Para Deus sustentar, lógico, é muito mais fácil do que criar. Se Deus tem o poder de criar, logo Ele também tem o poder de sustentar. Ele nos criou e Ele nos sustenta dia após dia. Você entende que o teu sustento vem do Senhor? Se você não entende, respire bem fundo nessa manhã.
Enche os teus pulmões de ar aí. E solte. Deus está te sustentando. Porque o ar foi Ele que criou a cada dia. Por isso temos o costume de, quando nos sentamos à mesa com a família, fazermos uma oração para agradecer ao Criador do universo por termos alimento na nossa mesa. Nós cantamos aqui: Jesus, Tu és aquele em que os meus olhos estão ao deitar, e o primeiro pensamento quando eu me levanto pela manhã está em Ti. Quando nós entendemos esse poder de Deus, nós fazemos isso. Então Deus, Ele é capaz de sustentar tudo aquilo que Ele criou. E Ele também pode dirigir a sua criação. Salmo 115, versículo 3 diz assim: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Ele faz tudo como lhe agrada. Ele faz tudo conforme a sua vontade. Salmo 33, 9 diz assim: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Veja que incrível. Nós olhando para Gênesis vemos que Deus do nada, Ele começa a criar as coisas. Haja luz. Ele não precisou Celeste pedir para alguém ligar um poste de energia para poder haver luz. Ele não precisa de matéria-prima diferente de nós. Nós também temos a capacidade criativa. Mas nós precisamos de uma matéria-prima. Nós precisamos manipular algo para ser criado. Deus não. Ele cria do nada, a partir do zero. Então, por isso que Ele tem todo o poder físico para criar aquilo que Ele quiser. Deus é infinito. Então, Ele não está limitado a fazer somente aquilo que Ele já fez. Ele pode ir muito além do que aquilo que Ele já fez. E eu oro para que, em nome de Jesus, a tua compreensão sobre essa onipotência seja aberta, o teu entendimento seja aberto nessa manhã, para que você saia daqui diferente, entendendo esse poder de Deus, amém? Vocês estão aqui, estão acordados? Amém? Ele não está limitado a fazer só aquilo que Ele já fez. De fato, Deus é capaz de fazer muito mais. Mateus capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: Jesus falando: e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Será que Jesus estava exagerando aqui nesse versículo? Não. Ele estava dizendo isso literalmente. Se Deus quiser, as pedras podem gerar filhos para Ele, porque é só Ele dizer: haja vida, e vai haver vida. Esse é o poder do meu e do teu Deus. Amém? Você crê nisso? Mateus capítulo 19, versículo 26 diz assim: Jesus olhando para eles disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. O anjo Gabriel falando para Maria lá em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus não há nada impossível. Jeremias capítulo 32, versículo 17 diz o seguinte: ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para Ti. Versículo 27 do mesmo capítulo 32 diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Deus pergunta. Salmo, capítulo 24, versículo 8 diz: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Amém? Gênesis, capítulo 18, versículo 14 diz assim: por
Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Deus é aquele que faz da estéril alegre mãe de filhos. Ele é aquele que é o detentor da vida. A vida está nas suas mãos. Ele pode gerar a vida, Ele pode tirar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós lermos o capítulo 3 de Efésios, versículo 20 e 21, eu sempre li esse texto com o entendimento de que quando nós oramos, ou quando nós pedimos algo para Deus, Deus pega isso que nós oramos e pedimos, e Ele faz além, partindo da nossa oração, partindo daquilo que nós pensamos ou pedimos. Mas a verdade é que esse conceito está totalmente errado. Vamos ler o texto, diz assim, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Na verdade, esse texto está falando que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós somos capazes de conceber. O poder dele está além do nosso entendimento, da nossa compreensão. Amém? Vocês estão entendendo? Então, se o nosso Deus, e Ele é todo-poderoso, se Ele tem o poder de agir conforme o seu caráter, que é inabalável, se Ele tem o poder de criar aquilo que não existe a partir do nada, eu não sei você, mas algumas perguntas me vêm à mente. Talvez você tenha algumas para fazer nessa manhã. Eu coloquei algumas aqui. Se Deus é todo-poderoso, por que existe morte? Por que existem doenças? Por que tanta maldade nesse mundo? Por quê? Se Ele tem todo o poder. A verdade, gente, é que nós estragamos tudo. Quando Adão pecou, através da queda do homem, o pecado gerou tudo isso. O pecado gerou desequilíbrio. O pecado gerou doença. Vamos ler. Lá em Gênesis 3, depois da queda do homem, Deus traz uma palavra para Adão. Gênesis 3, 17 e 18. Diz o seguinte: E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Então a verdade, a gente tem visto problemas no nosso clima, no planeta inteiro. A gente tem visto mortes, pessoas que morrem de fome, doenças, por causa do pecado, por causa do que nós fizemos, por causa do homem ter virado as costas para com o Senhor. Mas Ele é todo poderoso. Romanos 8, versículo 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E o versículo 22 do mesmo capítulo diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E aí eu quero trazer um exemplo de algo que aconteceu comigo essa semana.
Pode parecer besta, mas é verdade. A Bíblia diz que a criação anseia, aguarda a minha manifestação e a tua manifestação como filhos de Deus. Aguarda que nós assumamos o posto de filhos de Deus. E no curso de casais, a pastora Ju pediu para a gente fazer uma dinâmica, olhar nos olhos do cônjuge. E eu sei que muitos foram ministrados através desse olhar. E eu fiz isso com a minha cadela essa semana. E é impressionante, gente. Não sei se você já fez isso. Foi a primeira vez que eu fiz isso bem sério, assim. Eu comecei a olhar bem dentro do olho dela. E ela começou a olhar para mim. E ela não desvia o olhar. Ela fica assim, olhando para você. Ficou olhando para mim. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração naquela hora. Acreditem vocês ou não. Parecia que ela estava falando assim, quando que você vai fazer aquilo que Deus espera que você faça? Eu sou criatura de Deus e estou esperando a tua manifestação. Estou esperando que você execute aquilo que Deus quer que você faça. E a verdade é que se nós observamos os pássaros, os animais, a natureza, ela revela esse poder de Deus. E essa natureza aguarda ansiosamente que nós assumamos o nosso posto de filhos de Deus. Amém? Vocês estão entendendo que existe um desequilíbrio? E que nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando alguém morre, a gente se pergunta por que existe morte? Por que dói tanto quando um ente querido morre? Sexta-feira foi aniversário da minha avó. Ela faleceu já faz alguns anos, em 2005. E até hoje eu lembro do dia do aniversário dela, lembro do dia da morte. Isso gera uma tristeza, isso gera algo no nosso coração, porque na verdade nós não fomos criados. O plano original de Deus é que nós não experimentássemos a morte. Nós somos criados para estar sempre com Ele. Por isso que quando alguém morre, dói tanto. Porque não era esse o propósito de Deus. Mas o pecado gera morte. O pecado gera morte. Nos afasta de Deus. Pois é. Mas esse Deus Todo-Poderoso permite. Isso acontece por quê? A verdade é que Deus, Ele não interfere nas nossas decisões. Ele não interfere na nossa decisão de amar a Ele. De receber o amor que Ele tem pela minha e pela tua vida. Isso é algo que nós precisamos decidir. Mas aí tá, se estava tudo caído, se a natureza está desse jeito, se existe morte, se existe tragédia, se existe pecado, o que nós vamos fazer se nós somos tão fracos? Ele nos amou até a morte, para estarmos com Ele. Sendo todo poderoso, Ele deixou a sua glória para nos salvar. Quero ler com você Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 até o 11. Que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, certo? Deus Todo-Poderoso, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus, Ele amou tanto a nossa vida, a minha e a tua, que Ele não permitiu com que nós continuássemos dessa forma, no pecado, na morte. Então Ele mesmo deixou todo o seu poder, toda a sua glória, veio à terra, viveu uma vida inteira
Todo-Poderoso, 100% Deus, 100% homem, aqui na terra, se entregou na cruz. E as últimas palavras dele aqui foi: está consumado. Ele consumou essa reconexão ao plano original, para que nós não experimentemos mais a morte, para que nós não experimentemos mais as doenças e a tristeza. Sim, isso vai acontecer. Ele deseja que todos sejam salvos. Ele deseja que todos conheçam esse caminho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte: isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não quer que apenas alguns sejam salvos, não, ele quer que todos sejam salvos. E nós precisamos responder a esse amor de Deus. Nós precisamos compreender que Ele deixou a sua glória e o seu poder para nos reconectar com Ele, amém? Então, dessa forma, morrendo na cruz, Jesus acabou com o pecado. Nós continuamos pecando, sim, enquanto estamos aqui, mas o sacrifício dele foi suficiente por mim e por você. Você crê nisso? E da mesma forma como nós podemos ser restaurados a esse plano original, a terra também vai ser restaurada. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 5 diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Deus vai restaurar todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Como essa onipotência de Deus pode me afetar? Ou como isso não pode me afetar? Como eu, sabendo que Deus tem todo o poder nos céus, na terra, embaixo da terra, que Ele é todo poderoso, como isso não vai mudar a forma como eu me achego diante dEle? Como isso não vai mudar a forma como eu oro, como eu dobro os meus joelhos, como eu leio a sua santa palavra, como eu ando todo dia? Esse Deus que tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós somos capazes de conceber. Como isso não vai afetar o nosso relacionamento com Ele? Como nós vamos continuar vivendo da mesma forma, debaixo do entendimento desse poder que emana do trono de Deus? Não tem como nós sermos os mesmos, queridos. Não tem como nós adorarmos da mesma forma, não tem como nós orarmos da mesma forma, não tem como nós nos relacionarmos com Ele da mesma forma. Não tem como. Nós precisamos mudar. Nós precisamos crer. Se eu sei que nada é difícil demais para Ele, eu já não oro da mesma forma. Eu procuro conhecer a Deus cada dia mais e mais, a sua palavra, cada dia me encher mais do Espírito Santo que habita em mim e em você. A partir do momento que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele é Deus Todo-Poderoso e está em você.
Eu não tenho poder nenhum para mudar a situação nenhuma. Eu não tenho, mas Ele tem e Ele habita em mim. E Ele habita em você. É poder de Deus, é dunamis. E o meu apelo para nós nessa manhã está lá em Salmo 95. Capítulo 1 ao 7, o versículo 1 ao 7, perdão. Diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lhe com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele os fez. Obra das suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Quero convidar você a ficar em pé. Debaixo desse entendimento, debaixo dessa compreensão de que Deus é todo poderoso, eu quero convidar você a elevar a tua voz e a tua oração e a tua adoração de uma forma como você nunca fez antes. Debaixo dessa compreensão, se você assim deseja, se você quer, o altar está aberto para você vir aqui, como esse salmo diz, se ajoelhar diante do Senhor. Se você quer ficar na tua cadeira, você também é livre para isso. Se você quer se ajoelhar aí, mas eu quero orar com você nessa manhã. Antes de nós termos o nosso tempo de adoração ao Senhor, eu quero orar com você, quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós possamos rasgar o nosso coração diante desse Deus Todo-Poderoso.